Há uma semana teve início a ação de despejo dos rancheiros da fazenda Rio Formoso, em Jardinópolis. Quem mora nos núcleos que ainda não foram visitados pelas autoridades nutre a esperança de não ter que deixar o local, mesmo com avisos de desocupações. Por fora, portas, paredes, janelas, varanda e telhado. Aparentemente, uma casa recém-reformada como outra qualquer. Por dentro, é bem mais do que isso. Representa a realização de um sonho para a família Chiaretti. Conquista que a qualquer momento pode ruir. Os moradores desse núcleo, chamado de Mina do Ouro, à beira do Rio Pardo, em Jardinópolis, também podem ser despejados a qualquer momento. E a decisão judicial tem atormentado a vizinhança. Como o rancho era meio velho, estava precisando de uma reforma, nós fizemos uma reforma nele. E, como o dinheiro não dava, ele tinha um carro, nós tínhamos 2 carrinhos, né? Um é esse que ele está vindo e um outro. O outro nós demos para o pedreiro, para a mão de obra. Ainda pagamos mais ainda e financiamos o dinheiro na Caixa Econômica, que estamos pagando R$ 2.400 por mês. E está me fazendo muita falta. Eu estou trabalhando com 75 anos para manter a casa. Porque se eu não manter a casa, como é que a gente vai viver? Eu estou acreditando ainda que nós já vencemos. Eu vou acreditar até o fim. Eu acho que Deus está no comando, na frente de tudo. É essa a esperança nossa. Há uma semana teve início a ação de despejo dos rancheiros na fazenda Rio Formoso. Cerca de 100 famílias foram forçadas a deixar a área. A medida atende uma ordem judicial. Um drama para a maioria que não tem para onde ir. Tem a casa do meu filho, mas eu também não posso invadir a casa do meu filho, né? Pois senão ela é muito pequena e os móveis daqui nem cabem dentro da casa, né, dele. Complicado, né? É muito complicado. Filho, neto, alguma coisa a gente tem que procurar para fazer. Mas é triste, né? É muito triste, é muito triste. Infelizmente é muito triste para todos, para tudo. Os mais novos, os mais velhos, nós que somos há muito tempo aqui, quantos anos já? 30 anos, quase, 29 anos, que estamos aqui nesse sofrimento aqui. A desocupação dos ranchos de Jardinópolis foi provocada por uma ação do Ministério Público que alega que as terras não podem ter habitação por ser uma área de preservação permanente. Só que em 2002, muitos proprietários conseguiram na Justiça o direito de permanecerem aqui. O relatório do Superior Tribunal aponta que a ocupação não ofende o meio ambiente. Seu Valdemar possui até cópia do processo. Os documentos juntados ao longo dos anos são para ele provas concretas de que as terras não foram invadidas. E assim como outros rancheiros, ele nutre a esperança de não ter que deixar o local, mesmo com aviso de desocupação. E aí, você acredita na lei? Eu acredito em Deus. Os moradores dos ranchos acionaram o Supremo Tribunal Federal na tentativa de suspender as desocupações e as demolições. Mas a relatora Carmen Lúcia indeferiu o pedido. Agora, eles correm contra o tempo para conseguir a regularização fundiária. Nós temos um pedido de REURB, que é esse pedido aqui, protocolado em março de 2022, né, a Prefeitura de Jardinópolis, as secretarias e tudo mais. Não foi feito nada até agora. Desde março de 2022, se a Prefeitura tivesse tomado as providências para fazer a reurbanização, tivesse dado um passo, a gente não estaria nesse ponto que nós estamos hoje. Porque aí sim a juíza poderia entender que existe a possibilidade de reurbanização. Mas a Prefeitura não se manifestou, ficou tudo parado. É assustador o que eles estão fazendo com a gente. A gente fica muito, muito, muito triste. Mas a gente está aqui na luta. Até o fim. Eu só saio daqui quando a máquina chegar para derrubar. Enquanto isso, eu continuo aqui. A espera é angustiante. Durante a gravação da reportagem, essa senhora teve uma crise epilética e uma outra foi amparada às pressas com pressão alta. As pessoas estão adoecendo. A minha mulher gosta demais do rancho. Tá vendo aqui esse monte de remédio, ó? Tá vendo? Ó? Ela deu problema de coração, ó, por causa disso do rancho. Ela sofrendo muito, ó, tá vendo? A remédio que ela toma. Hoje mesmo ela foi pro médico de coração. Por causa desse problema ela adoeceu. Nós amamos isso aqui, a gente cuida disso aqui. Na minha casa, no meu rancho, tem um biodigestor. E isso está me fazendo muito mal, mas muito mal mesmo. Aguentar
toda essa pressão, essa humilhação que nós não merecemos. Não merecemos isso. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Jardinópolis, mais uma vez, não se manifestou sobre o caso. Já a empresa, atual dona da área, sempre disse que acata toda e qualquer decisão judicial em que estiver sujeita. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos o nosso núcleo de jornalismo, Dr. Álvaro Gradinha, advogado. Doutor, os rancheiros acionaram o Supremo Tribunal Federal, o STF, na tentativa de suspender as demolições em Jardinópolis, com pedido indeferido pela relatora ministra Carmen Lúcia. Como fica, então, a situação desses moradores, doutor? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. A situação deles é bastante complicada, mas existem remédios jurídicos para isso, né? Eu sugiro que eles contratem advogados e intervenham nesses processos. Alguns têm feito, mas ainda não da forma adequada. Há 3 medidas que eles podem tomar. A primeira é a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando as nulidades processuais evidentes, que o processo não respeitou o devido processo legal e a ampla defesa das pessoas efetivamente tocadas por essa decisão. A ação rescisória, alegando inclusive a nulidade desse acordo assinado do Ministério Público com a Iracema Agropecuária, porque ela não era mais proprietária desses imóveis quando ela assinou esse acordo. As pessoas tinham uso capião já dessas propriedades, e também ação de indenização contra a Iracema Agropecuária, que dispôs da propriedade alheia de forma ilegal. O impasse começou, na verdade, né, doutor, há muitos anos, lá em 2000, com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta que o senhor já explicou, inclusive. Na época, alguns proprietários conquistaram na justiça o direito de permanecerem ali. E agora, uma decisão se sobrepõe à outra? Tá estranho isso, né? Muito estranho. Esse acordo é absolutamente nulo e está prescrito. Esse acordo foi assinado em 2000 pelas pessoas que estavam no registro imobiliário da época, mas não pelas pessoas que de fato estavam na posse dessa APP. Tá? Então, eu acredito que precisa ser tomadas medidas cabíveis urgentes contra essa questão. Além dos rancheiros de Jardinópolis, também há famílias em APP, no distrito de Cruz das Posses. Mas um liminar suspendeu temporariamente a desocupação, pelo menos dessas pessoas. Por que lá, doutor, eles conseguiram e em Jardinópolis não? Tem alguma explicação também? Sim, existe uma explicação. Lá em Cruz das Posses, a área foi tratada pela Justiça Federal com muito mais técnica e muito mais qualidade. Ao contrário de Jardinópolis, onde a matéria foi tratada com paixão e militância ideológica. Lá em Cruz das Posses se reconheceu o uso racional da APP. A legislação não exclui da convivência o ser humano dentro da área de preservação permanente, mas o uso racional. A justificativa da lei que criou a APP no Brasil, ela é muito clara. A única finalidade dela é de preservar as margens dos rios, lagoas e nascentes para evitar o assoreamento. Lá na Justiça Federal, então, se observou que há um uso racional, inclusive com plantio de muito mais árvores, preservando melhor o meio ambiente lá em Cruz das Posses do que havia anteriormente a ocupação dessas pessoas. Eu faço questão de destacar aqui mais uma vez que o Jornal da Clube sempre deixou espaço aberto para a Prefeitura de Jardinópolis, só que mais uma vez a Prefeitura se cala, não se manifesta sobre esse caso. E aí já emendo então a próxima pergunta, doutor. Qual deveria ser o papel da Prefeitura de Jardinópolis nesse caso? Nós estamos falando de rancheiros idosos de baixa renda que não tem para onde ir. Olha, a Prefeitura ela é obrigada a cumprir a lei. Isso está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da legalidade. Existe uma lei federal em vigor que se chama Lei do REURB, Lei 13.465 de 2017, que ela reconhece que todo o loteamento urbano irregular existente na data de 20 de dezembro de 2016, ele é passível de regularização, sendo ele da forma que for, da forma que ele existir. Se o prefeito não cumprir essa legislação federal, que não necessita de regulação local, é uma lei de aplicação imediata e eficácia direta, esse prefeito corre o risco de responder por improbidade administrativa. A gente segue acompanhando passo a passo do drama desses rancheiros aí à margem do Rio Pardo, ou às margens do Rio Pardo. Doutor Álvaro Gradinha, advogado, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço, até mais. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer essa situação.